Estáveis ou planejadoras? Essência básica e talento natural. Nós vamos falar sobre a natureza das mulheres que têm o perfil estável. Cada perfil tem as suas motivações básicas e é através dessa motivação básica que os comportamentos são originados. A motivação básica é o impulso comportamental. As estáveis são apaziguadoras, acolhedoras e tendem a ser confiáveis. A sua motivação básica é ser querida e viver em paz. Enxergam a vida através das lentes da generosidade e da harmonia. Detestam conflitos, são da turma do deixa disso, as que colocam panos quentes nas desavenças. Tem muita necessidade de aceitação e de agradar. Fazer parte é fundamental e necessitam de segurança e estabilidade nas suas relações. São pessoas que entregam suas vidas para outras pessoas, têm um genuíno interesse em ouvir e ajudar o outro. Normalmente, leva mais em consideração as necessidades do outro do que as próprias necessidades. E tomam decisões, inclusive, pensando mais nos outros do que em si próprias. E frequentemente se arrependem por aceitar, né, coisas que não gostariam de ter aceitado. E acabam, assim, se culpando por mais uma vez não terem sido capazes de serem firmes, né? Esse é um grande problema, porque muitas vezes a estável ela se anula por conta de outras pessoas. Vão até o outro lado do mundo para ajudar as outras pessoas, mas não vão nem até ali na esquina para ajudar elas mesmas. Não toleram agressividade e individualismo. E tem muita necessidade de se sentir segura e de ter estabilidade. São demasiadamente adaptáveis, camaleoas mesmo. E por conta de toda essa adequação, por vezes, perdem a própria identidade. Você percebe assim uma baixa autenticidade, uma baixa criatividade, porque o tempo todo ela está pensando: como eu faço para agradar fulano, para agradar ciclano, porque o salário emocional dela é ser querida, a motivação básica dela é ser querida. Então, o que ela mais quer é que as pessoas gostem dela, amem ela. Por isso, as estáveis abrem mão das próprias necessidades. Muitas pessoas acabam abusando da sua boa vontade e explorando esse seu lado bom coração. Dentro de um perfil profissional, são aquelas que ajudam todas as outras pessoas. Se alguém pede ajuda, se alguém pede apoio, ela vai fazer. Ainda que fiquem assim sobrecarregadas e ainda que isso comprometam as suas próprias entregas, né? No meio profissional, para você se destacar, né, em uma empresa, você precisa focar no seu trabalho, precisa cumprir com as suas demandas. Mas porque ela quer ser querida, aí ela deixa de lado aquilo que é importante para os próprios resultados. E olha só, como ela tem livre-arbítrio, como todas nós, ela toma essa decisão. Ela faz uma escolha deliberadamente de fazer, de executar pelas outras pessoas, ainda que não seja a sua obrigação. E todas as vezes que ela permite que outra pessoa passe na sua frente, toda vez que ela diz, deixa que eu faço, ela está dizendo que a outra pessoa é mais importante que ela. Aqui tem um ponto importante, porque ela quer ser reconhecida. Quando ela percebe que todo esse sacrifício, toda essa dedicação não tem uma moeda de troca emocional, quer se sentir amada, quer ser querida, aí vem uma cobrança, né? Vem um revés. Se ela não recebe a atenção que ela espera, aí vem uma certa agressividade, né? Uma animosidade, assim, porque elas dependem dessa recompensa emocional. Ela parece que faz sem querer nada em troca, mas ela quer. Não tem problema, desde que ela seja reconhecida,
que ela tenha um tratamento diferenciado, desde que você goste dela, que você demonstre que goste dela, principalmente demonstração pública, reconhecimento público e recorrente. Esse é o combustível, é o incentivo. As estáveis têm uma comunicação assim meio prolixa, ou seja, elas dão voltas e fazem o maior rodeio para dizer o que querem. Tem dificuldade de impor limites e principalmente de falar não. Como tem muita necessidade da aceitação e de agradar, se elas forem direto ao ponto, o outro pode não gostar. Então, ela vai falando e medindo a reação dos outros e vai adequando a sua fala. Por vezes, são manipuladoras, né? Porque, como elas têm uma sensibilidade de saber o que, que o outro precisa ou como o outro quer ser tratado, elas conseguem manipular a situação. Com isso, elas impedem que o conflito venha à tona nas suas relações, né? Evitando se posicionar e mudando ou então anulando a sua verdadeira vontade. E daí ela tem uma falsa sensação de harmonia, uma falsa paz, porque na verdade ela só tapou o sol com a peneira, né? Ela só evitou. Em nome dessa falsa paz, ela também pratica a oposição passiva. Tipo assim, não é porque ela não fala que ela não tem uma opinião. Ela tem, mas para evitar o confronto, ela não se posiciona, é diferente. Mas também não faz o que não concorda, por mais que isso frustre a expectativa da outra pessoa. Ela não fala que não concorda, mas também não faz o combinado. Pratica essa resistência passiva. As estáveis vivem a partir do que querem evitar e não a partir do que elas desejam conquistar. Mesmo quando ela vai brigar com alguém, ela é de uma delicadeza estável, mesmo quando briga, ela leva em conta o sentimento da outra pessoa. E são extremamente emocionais, tá? Mas pode estar assim um turbilhão por dentro, ainda assim elas não demonstram. Fazem cara de paisagem. A notícia é ruim, tem uma cara, a notícia é boa, a cara continua a mesma. São tão contidas que elas guardam para si tanto a braveza quanto o contentamento. Escondem os sentimentos de frustração e não são dadas assim a euforias nas suas comemorações. Mas elas acham que todo mundo tem bola de cristal e sabem exatamente como ela está se sentindo. E daí elas ficam frustradas quando as outras pessoas não reagem conforme as suas expectativas. Quando perdem a atenção das pessoas, quando é colocada de lado no grupo, tem uma tendência a se culpar em primeiro lugar, a procurar onde errou, tenta mudar a situação e vai ficar ali, mesmo sofrendo, bajulando e mendigando a atenção e a aceitação dos outros. Mas como pessoalizam tudo, se magoam e guardam rancor e não esquecem ofensas, se tiverem oportunidade, são vingativas. Elas têm mais dificuldade ainda quando elas estão assim pessoalmente ou emocionalmente envolvidas no conflito, no confronto, na discórdia. Primeiro, pela necessidade que elas têm de aceitação, né? Segundo, porque elas têm medo de perder o equilíbrio. E olha, elas perdem, né? São exageradamente tolerantes, engolem muito sapo, mas quando elas perdem as estribeiras, elas explodem na hora errada e do jeito errado. No desequilíbrio, são usadas e abusadas porque sabem muito bem como colocar o dedo na ferida do outro, né? E mudanças precisam ser lentas, graduais e planejadas por razões lógicas. Elas necessitam de preparação. E para isso precisa de tempo, para entender, para planejar. Elas não gostam de mudanças bruscas. São excelentes colaboradoras. Fazem uma coisa de cada vez, por isso terminam o que começa. Tem um ritmo mais lento? Tem, mas chegam nos resultados com mais qualidade. São muito boas em criar estruturas que podem ser seguidas pelas outras pessoas.
planejam os projetos e, por isso, têm mais consistência nas suas entregas. Têm uma visão do todo e são ótimas estrategistas. Buscam resultados através de persistência, continuidade e organização. Estáveis são muito boas para trabalhar nos bastidores, por isso, muitas vezes, elas se tornam invisíveis dentro das empresas. Elas gostam mais de fazer do que de mandar, são ótimas executoras, assim, tarefeiras mesmo, mas não gostam de ser responsáveis, né, de mandar no trabalho dos outros. Também precisam ser estimuladas a se expor mais, ter mais iniciativa, dar o primeiro passo, colocar as suas ideias no jogo, né? Sair da zona de conforto é difícil. Elas necessitam de preparação mental, emocional e relacional, porque elas precisam ser incentivadas, puxadas ou até empurradas pelas pessoas dos seus relacionamentos. São consistentes em suas atividades, mas não gostam de arriscar. Para elas, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. São sorridentes, simpáticas e de confiança, extremamente leais, por isso costumam ter relacionamentos de longo prazo. São grandes ouvintes e são acessíveis. Exatamente por isso, têm muita capacidade de conexão. São muito voltadas para as necessidades do outro, e esse interesse é genuíno, verdadeiro mesmo. Por isso, o outro percebe, e ele abre um canal de comunicação e se deixa influenciar. Tem uma grande capacidade de criar ambientes harmônicos, trazer tranquilidade ao mar revolto. Por ser muito diplomática, tem uma facilidade de enxergar os pontos positivos de cada lado do conflito e é capaz de promover uma conciliação. São excelentes mediadoras. Por também ser uma camaleoa, ela se adequa a várias áreas diferentes, tomam decisões compartilhadas e valorizam a harmonia e a coparticipação do outro. Raro ver também uma estável falando mal de outra pessoa. Essa é uma característica muito forte, porque ela tem uma compreensão, né, uma facilidade de ler o outro, de se colocar na pele do outro, por isso não conseguem criticar, entendem a dificuldade dos outros. São muito observadoras e têm uma visão muito abrangente das coisas. São prestativas, flexíveis e tolerantes. Excelentes condutoras, estão sempre dispostas a orientar e ensinar com muita paciência. Planejam as ações e criam processos e orientações claras, com desejo de facilitar e contribuir com o desempenho das outras pessoas, evitando dúvidas e erros. Por isso, as pessoas se sentem valorizadas e ficam mais colaborativas e produtivas. O outro se sente na obrigação de dar o seu melhor. E olha, não é obrigação por ser obrigado, é uma obrigação por gratidão. A estável é uma leoa, uma alta dose de anestesia. Ela é uma força da natureza, tem uma energia, uma imponência intimidadora. Mas daí, quando ela se movimenta, você percebe uma baixa energia, um baixo ímpeto, por conta de todas as adequações, de viver pisando em ovo, né? Aquela sensação de estar diante de uma leoa gigante, mas entorpecida. A estável se enxerga pequena. Ela tem 2 metros de altura, mas ela se enxerga com 1,5 metro. As estáveis desconhecem a força que têm no que diz respeito a liderar e influenciar as pessoas. Elas são líderes natas, mas não acreditam nisso. A estável não se sente importante. Ela sente que a importância dela está para fazer pelo outro, porque elas acreditam que vivem para servir os outros. O que elas talvez não saibam é que liderar é servir aos outros. O sucesso na liderança tem tudo a ver com o crescimento dos outros. A liderança de uma estável, desenvolvida, é adorável, leve, lindo de ver. Com o desenvolvimento,
ela adiciona estrutura, processos e principalmente posicionamentos. São mediadoras, polidas e políticas nas suas relações. São amadas pelos seus liderados, conseguem agradar, conseguem entregar e fazer o que precisa ser feito. São mulheres adoráveis e profissionais incríveis.